Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar um conceito que embora pareça técnico, é fundamental para a gente entender como esse emaranhado de leis que nos cerca funciona na prática. O princípio da especialidade. Exato. Um princípio-chave mesmo. Recebemos um material bem interessante sobre o tema, sabe? Temos definições, a visão de juristas importantes e, o que é crucial, como os tribunais brasileiros aplicam isso no dia a dia. A aplicação prática é que faz a diferença, né? Com certeza. Nossa missão aqui é entender como o sistema jurídico lida com uma situação comum. Duas leis parecem regular o mesmo assunto, mas, com abordagens diferentes. Qual delas prevalece? Como essa decisão é tomada? Vamos investigar isso. Bora lá. É um desafio constante na interpretação. Para começar do começo, o que é, na essência, esse tal de princípio da especialidade? A base vem lá do latim, né? Lex specialis derogati lege generale. Exatamente. A tradução direta seria a lei especial derroga a lei geral. Mas o sentido prático é a lei específica prevalece sobre a lei genérica. Quando a gente tem duas normas válidas, tratando do mesmo fato, mas uma delas é mais detalhada, mais específica para aquela situação, é essa norma específica que será aplicada. É um dos critérios-chave para resolver o que chamamos de antinomias aparentes, sabe? Aqueles conflitos que surgem quando mais de uma regra parece caber no mesmo caso. Certo, mas derrogar, isso não significa revogar, tipo anular a lei geral, certo? Ponto crucial. Não anula de forma alguma. A lei geral continua perfeitamente válida e aplicável a todas as outras situações que não se encaixam nos detalhes da lei especial. A especial apenas afasta, sabe? Afasta a aplicação da geral naquele cenário particular para qual ela foi pensada. Ah, entendi. É como se fosse uma exceção bem definida, um tratamento diferenciado justificado pelas particularidades da situação. Então, o segredo está em identificar essa particularidade? Como a gente sabe que uma lei é realmente especial em relação a outra? O que define isso? Olha, a chave está nos elementos que descrevem a situação na lei. A norma especial, ela precisa conter todos os elementos básicos da norma geral. Ok. Mas ela adiciona algo a mais. São detalhes, condições, sujeitos ou objetos específicos que a norma geral não menciona. A esses detalhes extras, a gente dá o nome de elementos especializantes. Elementos especializantes. Isso. São eles que justificam que aquela situação receba um tratamento jurídico diferente, mais específico. Ok. A ideia geral parece fazer sentido. Mas na prática, como isso se manifesta? Um exemplo concreto talvez ajude a visualizar melhor essa relação geral versus especial. O material que a gente recebeu traz um exemplo clássico do direito penal, não é? Sim, é um exemplo muito usado por ser bastante claro, ajuda bastante a pegar o jeito. Vamos comparar dois crimes do nosso Código Penal. Primeiro, o homicídio simples, lá no artigo 121. Ele define a conduta básica de matar alguém. É a forma mais genérica de tirar a vida de outra pessoa. Certo, a regra geral. Exato. Agora, vamos dar uma olhada no infanticídio, no artigo 123. A descrição é matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Percebe a diferença? O núcleo é o mesmo do homicídio, matar alguém. Sim, a base é a mesma. Porém, o infanticídio adiciona várias camadas de especificidade. E quais seriam esses elementos especializantes nesse caso específico? Bom, primeiro, o sujeito ativo. Só pode ser a mãe. Segundo, uma condição psicológica específica dela. Está sob influência do tal estado puerperal. Aquele estado psicológico e emocional particular da mulher logo após o parto, né? Certo, uma condição bem específica. E terceiro, a vítima é bem definida. O próprio filho, recém-nascido ou durante o processo de nascimento. Por conter a base do homicídio, matar alguém, mas todos esses detalhes, a mãe, o estado puerperal, o filho recém-nascido, o infanticídio é considerado uma norma especial em relação ao homicídio. Faz todo sentido. Assim, numa situação que se encaixa perfeitamente nessa descrição do artigo 123, é ele que se aplica, e não a regra geral do homicídio do artigo 121. A norma especial
puxa a aplicação para si. Entendi. A especificidade da situação descrita na lei do infanticídio atrai a aplicação dela, afastando a regra mais ampla do homicídio. Isso deixa a relação bem clara mesmo. Agora, essa ideia não surgiu do nada, né? O material menciona alguns pensadores importantes do direito, como eles veem esse princípio, começando por Norberto Bobbio, que nem era focado só em direito penal, certo? Exato. Bobbio foi um filósofo do direito italiano importantíssimo, com uma visão mais ampla sobre a estrutura do sistema jurídico como um todo. Na sua obra Teoria do Ordenamento Jurídico, ele analisa justamente como as normas se organizam e interagem. E qual o papel da especialidade para ele? Para Bobbio, a especialidade é um dos 3 critérios fundamentais para resolver conflitos entre normas, as tais antinomias que a gente falou. Os outros 2 são o hierárquico, a norma superior prevalece sobre a inferior, tipo Constituição sobre lei comum, Claro. e o cronológico, a norma mais nova prevalece sobre a mais antiga. Espera aí, então. Se tem uma lei nova, geral, e uma antiga específica sobre o mesmo tema, qual vale? A gente tende a pensar que a lei nova sempre revoga a antiga, não é? Essa é uma das observações mais interessantes de Bobbio. Ele aponta que no conflito entre o critério da especialidade e o cronológico, geralmente a especialidade vence. Quer dizer, uma lei geral mais nova não costuma revogar automaticamente uma lei especial mais antiga que trate de uma parte daquele assunto. Nossa, isso é contraintuitivo. Mas pensando bem, faz sentido se a gente considerar a intenção do legislador, né? Exatamente por aí. A menos que a lei nova diga expressamente que está revogando aquela lei especial antiga, entende-se que a intenção do legislador, ao criar a norma especial, com seus detalhes específicos, deve ser preservada. Foi uma escolha deliberada tratar aquela situação particular de forma diferente. Uhum. E essa escolha tende a ser respeitada mesmo com o passar do tempo e a criação de leis gerais mais recentes. É um sinal do peso que o sistema dá à precisão legislativa, sabe? Fascinante essa dinâmica. E no campo do direito penal brasileiro, onde esses conflitos são, imagino, bem frequentes, como veem isso os especialistas citados no material, o César Roberto Bittencourt e o Rogério Greco? Eles aprofundam a aplicação nesse contexto criminal. O Bittencourt, por exemplo, reforça aquilo que a gente comentou. A especialidade funciona por derrogação, que é o afastamento pontual, e não por abrogação, que seria a revogação total. Ele usa uma expressão boa. Diz que a norma especial possui uma riqueza descritiva maior, que ela consegue capturar mais nuances da realidade. Riqueza descritiva, gostei disso. É boa, né? Já o Rogério Greco usa uma metáfora visual que eu acho interessante. Ele diz que a lei especial tira uma fatia da lei geral para dar a essa fatia um tratamento jurídico próprio. É como se a lei geral fosse um bolo, né? E a lei especial cortasse um pedaço específico para aplicar uma receita diferente só naquele pedaço. Uma analogia ótima para entender. E o Greco também faz um alerta relevante. É importante não confundir especialidade com outros princípios que também resolvem conflitos aparentes de normas, como, por exemplo, subsidiariedade e consunção. Eles operam com lógicas um pouco distintas. A especialidade tem essa característica única do detalhamento, da descrição mais rica. Entendido. E saindo um pouco do penal, o material cita o Celso Antônio Bandeira de Mello, um nome de peso no direito administrativo. Como esse princípio funciona na organização do Estado, na administração pública? O Bandeira de Mello mostra como a especialidade é vital para a coexistência de diferentes regimes jurídicos dentro da máquina administrativa, que é super complexa. Pensa nos servidores públicos, por exemplo. Existe um regime geral para os servidores de um ente, seja União, Estado, município. Sim, o Estatuto Geral. Isso. Mas muitas carreiras, médicos, professores, policiais, diplomatas, enfim, possuem estatutos próprios com regras específicas sobre progressão na carreira, deveres, direitos, regime disciplinar, etc. Certo. Regras bem particulares para cada área. Exato. E o princípio da especialidade garante que, nos pontos onde há conflito entre o estatuto específico daquela carreira, que é a norma especial, e as regras do regime geral dos servidores, a norma geral,
O estatuto específico é que vai prevalecer. Entendi. Isso permite que a administração pública tenha regras adaptadas às particularidades de cada função, sem que o regime geral seja descartado para as questões que não são cobertas pelo estatuto específico. Garante ordem e especificidade ao mesmo tempo. A teoria e a visão dos doutrinadores estão ficando bem claras. Mas a prova de fogo é sempre a prática, né? Como os tribunais aplicam isso em casos reais. O material que a gente analisou destaca alguns julgamentos. O primeiro é sobre um debate que foi quente, associação para o tráfico versus associação criminosa. Sim, esse gerou bastante divergência por um tempo. Tínhamos, de um lado, o artigo 35 da Lei de Drogas, a Lei 11.346, que pune quem se associa a outra pessoa, ou mais, especificamente para traficar drogas. E, de outro lado, o artigo 288 do Código Penal, que pune a associação de 3 ou mais pessoas para cometer crimes em geral, de forma mais indeterminada. Parecem cobrir situações parecidas, né? Uma exige 2 pessoas e foco no tráfico, a outra exige 3 e foco em crimes genéricos. Como ficou essa história? Então, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que é a nossa Corte Superior para uniformizar a interpretação das leis federais, né? Ele pacificou a questão num julgamento importante de 2022. Foi nos embargos de divergência no RESP 1936343 de Santa Catarina. E qual foi a decisão? A decisão foi: se a associação foi formada com o fim específico de traficar drogas, aplica-se a norma da Lei de Drogas, o artigo 35. Por quê? Princípio da especialidade. A Lei de Drogas é considerada especial porque trata de um tipo particular de associação criminosa, aquela voltada especificamente para o narcotráfico. Ah, o foco no tráfico define tudo. Exatamente. O artigo 288 do Código Penal, sendo a regra geral para associações criminosas com finalidades diversas, fica afastado nesse caso específico. A finalidade direcionada ao tráfico foi o elemento especializante decisivo aqui. Entendido. A especificidade do propósito da associação definiu qual lei aplicar. O material também traz um exemplo interessante do direito ambiental confrontando o direito penal comum. Correto. A Lei de Crimes Ambientais, a 9.605 de 98, trouxe tipos penais específicos para proteger o meio ambiente. E isso, naturalmente, gera conflitos com crimes mais antigos do Código Penal, que protegem outros bens, como patrimônio, por exemplo. E como isso se resolveu num caso concreto? Um recurso especial julgado pelo STJ em 2019, o RESP 1799030 de São Paulo, ilustra bem isso. A questão era a seguinte: alguém que destrói uma floresta de preservação permanente, mesmo que seja dentro da sua propriedade, comete o crime ambiental do artigo 38 da Lei 9.605, que é destruir ou danificar floresta, e também comete o crime de dano ao patrimônio do artigo 63 do Código Penal. Afinal, a floresta, em tese, é um patrimônio. Uma dúvida pertinente. Os 2 crimes parecem se aplicar? Pois é, mas o STJ aplicou a especialidade. Considerou que a norma ambiental é especial. O bem jurídico que ela protege, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, é mais específico que o patrimônio genérico protegido pelo crime de dano. Mesmo sendo propriedade privada, a destruição daquela floresta específica afeta primordialmente o interesse coletivo no meio ambiente. Entendi. O foco no bem ambiental prevalece. Exato. Logo, o agente responde apenas pelo crime ambiental porque a norma especial já abarca a conduta de destruir aquele tipo específico de bem, a floresta, e isso afasta a aplicação do crime de dano geral. Mais uma aplicação clara onde o foco específico da lei ambiental prevaleceu. E, por fim, um exemplo que talvez muita gente já tenha ouvido falar ou até vivenciado, a relação entre o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, e o Código Penal. Ah, esse é um clássico absoluto e muito consolidado na jurisprudência, viu? Quando o CTB foi criado, lá em 97, ele trouxe crimes específicos para condutas no trânsito. Um dos mais comuns é a lesão corporal culposa, aquela causada sem intenção, né? Num acidente de veículo.
Que já existia no Código Penal, certo? Exatamente. O Código Penal já tinha e ainda tem a previsão geral da lesão corporal culposa, no artigo 129, parágrafo 6º. Mas o CTB trouxe o artigo 303, que trata especificamente da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Tanto o Supremo Tribunal Federal, o STF, num julgamento de habeas corpus de 2014, o AKC 120.336, quanto o STJ em várias outras ocasiões, confirmaram o mesmo entendimento. E qual era? Pelo princípio da especialidade, se a lesão corporal sem intenção acontece nesse contexto particular do trânsito, ou seja, praticada por alguém dirigindo um veículo automotor, a norma aplicável é a do Código de Trânsito, o artigo 303. Ela é especial para essa situação. Então o Código Penal fica de lado nesse caso. Fica afastado. A regra geral de lesão culposa do Código Penal, o 129, parágrafo 6º, não se aplica. O CTB traz penas próprias, traz causas de aumento específicas, como dirigir embriagado ou sem habilitação. Enfim, é ele que rege o caso do acidente de trânsito com vítima lesionada culposamente. Os exemplos dos tribunais realmente mostram que não é só teoria acadêmica, né? É uma ferramenta viva, usada constantemente para resolver casos reais e bem comuns. Então, depois dessa exploração toda, qual é a grande lição? Por que esse princípio da especialidade é tão crucial assim para o direito? Olha, ele é fundamental para a própria coerência e, eu diria, funcionalidade do sistema jurídico. Pensa na quantidade absurda de leis que existem, criadas em momentos diferentes, por legisladores diferentes, sobre os mais diversos aspectos da vida. É inevitável que surjam sobreposições, áreas cinzentas, conflitos aparentes entre elas. É verdade, um volume imenso de normas. E o princípio da especialidade é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para trazer ordem a esse universo normativo todo. Ele assegura que a vontade mais específica do legislador, ao detalhar uma regra para uma situação particular, não seja ignorada por uma regra mais genérica que talvez fosse até inadequada para as nuances daquele caso. É uma garantia de precisão, então. Exato. É uma garantia de que o tratamento pensado para aquela peculiaridade vai ser de fato aplicado. No fundo, trata-se de buscar a justiça no caso concreto e, claro, de oferecer segurança jurídica. Saber qual regra vale para qual situação é essencial para todo mundo, para os cidadãos, para os advogados, para os juízes. A especialidade ajuda demais a dar essa clareza. Chegamos ao final desta análise sobre o princípio da especialidade. Vimos que ele atua como um critério de desempate super importante na interpretação das leis, garantindo que a norma mais ajustada a uma situação específica tenha precedência sobre uma regra geral que, embora válida, talvez não capturasse tão bem os detalhes daquele caso, né? É, sem dúvida, uma diretriz indispensável validada tanto pela teoria, pelos estudos, quanto pela prática reiterada dos nossos tribunais. Assegura que as particularidades recebam o tratamento jurídico que o legislador, ao criar a norma especial, julgou ser o mais adequado e o mais justo para elas. É um mecanismo de precisão mesmo, dentro do sistema legal. E fica aqui uma provocação para quem nos ouve refletir um pouco. No mundo cada vez mais complexo, com leis tentando regular tecnologias que mudam numa velocidade incrível, relações sociais super intrincadas, desafios ambientais globais, como que o sistema jurídico vai continuar a traçar essa linha, que às vezes é bem sutil, entre o geral e o especial? Onde que a gente encontra exatamente o tal elemento especializante quando as fronteiras entre diferentes áreas e situações parecem cada vez mais interligadas, mais fluidas? Fica aí um desafio constante para a interpretação do direito.